Boa noite a todos os amigos aqui presentes, os amigos em casa que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pedimos que as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais possam se inscrever nos nossos canais de comunicação, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e prestigiar o nosso trabalho, ajudando a divulgar nas redes sociais os ensinamentos de Jesus que tanto nós precisamos. Então, que vocês possam ajudar-nos a divulgar a palavra do Mestre. O tema de estudo que eu trouxe para essa noite de hoje é o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, mas que os irmãos em casa possam colocar o recipiente de água próximo de vocês, que a espiritualidade vai nos lares, eles têm a condição de estar junto conosco, levando as energias de amor, de paz e de caridade para nós. Vamos fazer uma oração para iniciar a palestra. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Então, gente, o capítulo 22 vai nos trazer essa passagem, não separeis o que Deus juntou. E Kardec pontua a questão sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, vamos fazer uma leitura da reflexão que está no Evangelho, que eu peço para que cada um de vocês estudem o Evangelho de Jesus em casa, porque é a chave que falta para nós entendermos o que Jesus ensinou. É a grande novidade do momento, é o Evangelho de Jesus, porque por tantos e tantos séculos nós ficamos sem entender o que Jesus nos ensinou. E Kardec traz para nós, de forma bem explicada, tudo o que Jesus ensinou para nós. Então, vamos seguir aqui. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Eles disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes aqueles que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não será duas, mas uma só carne. Não separei, pois, o homem o que Deus juntou. E depois continua também Mateus relatando: mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, a desposa com outra comete adultério. E aquele que a desposa a mulher que o outro despediu, também comete o adultério. Então, esses ensinamentos de Jesus, está em São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Kardec também coloca uma reflexão, que a gente vai ver uma reflexão também junto com as explicações do Livro dos Espíritos também, para a gente entender esse tema aqui, que é um tema complexo para a gente. Então, Kardec coloca aqui para a gente: quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem. Então, Kardec já nos traz esse alerta no capítulo 5, do item 4 do Evangelho. Então, nós vamos tratar do tema da indissolubilidade do casamento,
o casamento, o divórcio no lar. Então, eu fiz uma pesquisa para a gente entender esse tema, quantas pessoas no Brasil, né, está no site do UOL, em 2017, o número de casamentos foi 1.053.467 casamentos civis. O ano anterior foi 1.070.376, ou seja, 2018 e 2017. Só que o número de divórcios e de separação no ano de 2017 foi 373.216. E em 2018 teve um aumento, 385.246 casais se divorciaram. Então aqui nós começamos a ver quantos divórcios que tem, que estão os dados relatados pelo IBGE. Então foi uma pesquisa feita pelo IBGE e a gente vê que 1 em cada 3 casamentos de brasileiros termina em divórcio, ou seja, 1 em cada 3. E a gente vai começar a entender o estudo, que eu peço para vocês continuarem a reflexão em casa, vocês continuarem estudando, aprofundando, para também vocês tirarem o entendimento de vocês. Mas nesse estudo a gente começa a entender por que a gente tem tanto problema assim de separação, né? E aqui a gente volta na reflexão de Jesus. Por que os fariseus vieram tentá-lo, né? Por que os fariseus vieram perguntar para Jesus essa questão? E por que Jesus falou para eles que o homem, pois, não separe o que Deus juntou? Então vamos entender, primeiro, que os fariseus naquela época, eles vinham perguntar para Jesus por que o divórcio já existia o divórcio, era permitido por Moisés. Então Moisés já permitia naquela época, nós estamos fazendo uma reflexão do Evangelho no contexto de 2.000 anos atrás. Então há 2.000 anos atrás, naquela sociedade, onde que o casamento era muitos deles o pai que negociava o casamento, então não existia o casamento por amor, a moça não tinha a opção de escolher, era a família que escolhia. E naquele cenário daquela época já existia a permissão do divórcio. Então Moisés já previa que o divórcio era permitido. E tinha as regras para se fazer o divórcio, que é como se acontece hoje. Só que na época se deveria devolver o dote para a esposa. Então a família dava, o pai da moça dava um dote, e depois, se o casamento não desse certo, o esposo deveria devolver o dote para a esposa. E aí os doutores da lei queriam perguntar para Jesus em qual das escolas que ele pensava. Porque naquela época tinha 2 escolas, a escola de Shammai e a escola de Hilel. A de Shammai era mais rígida, que falava que o divórcio só era permitido em caso de adultério. E a escola de Shammai falava que em qualquer momento poderia ter o divórcio. Então Jesus remete a eles uma explicação muito mais profunda, que Jesus fala para os fariseus que o que Deus juntou, o homem não pode separar. Jesus remete a Gênesis e fala que no começo de tudo não era assim como Moisés colocou, porque Moisés colocou dessa forma porque os homens eram muito primitivos, os homens eram muito selvagens, mas antes não era assim. E o que Jesus quis ensinar para nós, quando ele fala que o divórcio, que o que Deus juntou não se pode separar, a gente entende que o que Deus juntou é o que o amor juntou. Então, quando se existe um casamento por amor, quando 2 almas, que a gente fala almas gêmeas, ou que há um planejamento espiritual, para aquelas 2 almas afins se juntarem, nada vai separar. E o que Deus juntou, o que Jesus disse, é o que as almas afins, o que as almas gêmeas, quando se unem na terra pela misericórdia de Deus, pela união de Deus, que é a união do amor, esse casamento é indissolúvel, nunca vai separar. Então a esposa, muitas das vezes, quando existe esse tipo de casamento na terra, que era para ser comum, mas não é, que a gente vai entender por que os casamentos de hoje não é as almas gêmeas, por que as pessoas não seguem a programação espiritual de casar com aquele que é o afim dela. Por que Jesus colocou dessa forma, né? E aí a gente começa a entender que muitas das famílias, das pessoas que a gente vê
que o esposo falece ou que a esposa falece, aquela pessoa continua a vida sem casar. Ela segue criando os filhos, segue respeitando o esposo, porque aquela ali é a alma gêmea dela. Aquele que ela ama e que quando ela desencarnar, ela espera encontrar no mundo espiritual. E muitas das vezes no sono ela encontra. Então nós vemos relatos de livro que o esposo já desencarnou recentemente e a esposa continua o trabalho do bem e o esposo continua naquela casa, auxiliando a família, auxiliando os filhos, porque são almas afins, são almas gêmeas. Então o que Jesus quis trazer, que no início de tudo, os casamentos eram feitos por afinidade. Não os casamentos na época de Moisés e os casamentos na época de hoje, que são os casamentos por interesse. Mas hoje, na nossa sociedade moderna, todas as pessoas podem escolher com quem quer se casar. As jovens podem escolher com quem quer se casar. Não é mais o pai que escolhe. E por que tantas pessoas se separam? Por que as pessoas escolhem? A moça escolhe um rapaz, ou o rapaz escolhe uma moça, e no final de tudo separam. Por que as pessoas se casam tanto? Muitas das vezes a gente ouve falar que eu vou relacionar com essa pessoa e daqui poucos meses esse casal já casa. E aí a gente às vezes quer aconselhar, e aí a pessoa fala, mas aí se não der certo a gente separa depois, né? E não pensa na família, não pensa nos filhos. E por que isso acontece? Então a gente vai começar a entender o que o livro dos Espíritos nos traz. Aí a espiritualidade vem nos explicando também essa questão das escolhas equivocadas que nós fazemos, né? Então o livro dos Espíritos, na questão número 939, a espiritualidade nos explica: visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não seja frequentemente senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com a indiferença, e mesmo a repulsa. Como de outra parte a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio. Então os espíritos não respondem. Então a resposta deles é: quantos não há que crerem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Ou seja, a pessoa se casa com a outra porque a outra é bela, porque a outra é bonita, é atração física. Mas aí com o decorrer do tempo, as pessoas vão perdendo o interesse, a pessoa vai se envelhecendo, e aí o casamento não prospera, né? Então é a admiração material, né? Admiração, a pessoa só vê o material, a pessoa não vê a pessoa por dentro, não é aquele casamento por afinidade. Então não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada, e quem creias que belas qualidades é vivendo realmente com ela, que poderias apreciar. É preciso não esquecer que o espírito que ama e não o corpo é quando a ilusão material se dissipa. O espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se torna uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, e a do corpo é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando as ilusões terminam. Ou seja, a gente tem que buscar a pessoa que a gente ama pela alma. Aquelas almas afins, aquele que nós amamos. Então, como que a gente vai descobrir isso? A gente tem que deixar a parte material de lado, deixar o interesse mundano. Aquele meu pretendido, ele tem bens materiais, ou aquele é bonito, é belo. E às vezes a pessoa que ama, é aquela pessoa que ama ela, aquele moço meio desengonçado, né? Aquele espírito que é a alma dela, que a alma gêmea do lado, mas a moça não interessa, ou o moço não interessa. E já aconteceu em reuniões mediúnicas, de acontecer o esclarecimento que aconteceu dessa forma. A pessoa se interessou há 200 ou 300 anos atrás o homem se interessou por outra mulher, e no decorrer da encarnação dele, há séculos atrás, ele veio a ser assassinado pela esposa.
porque ela se apaixonou por outro, envenenou ele e ele veio a desencarnar. E na reunião mediúnica, ele obsediava a pessoa que estava hoje encarnada. E esse obsessor era o antigo esposo da moça. E durante o esclarecimento, a desobsessão foi obtido sucesso porque veio uma jovem da época dele, uma moça de aparência que ele não se interessou na época, ele reconheceu a moça, era uma amiga, uma pessoa que ele gostava muito, que ele conversava muito com a moça, era uma amiga do coração dele, mas que ele se interessou pela outra porque a outra era mais bela. E no final, a espiritualidade explicou para ele, ele acabou sendo esclarecido, acabou sendo atendido, que aquela moça que era amiga dele, que por tantos e tantos anos ele teve amizade, era a alma afim dele, e que ele não interessou porque a outra moça que ele casou era a que ele se interessava, que era muito mais bonita. Então isso acontece, tanto as moças quanto os moços, eles se interessam pela aparência, pelo físico. E a gente tem que começar a conhecer o outro primeiro. Então os relacionamentos, os jovens que estão nos assistindo, então o relacionamento a gente tem que conhecer quem nós estamos nos relacionando. E como que a gente conhece? Com o tempo. Então você vai se relacionar com a pessoa, vai ter um namoro, não é? Como era antigamente, né? Ter um período, anos de namoro, depois vai ter anos de noivado. E aí você vai conhecendo a pessoa. E nesse conhecimento dos jovens, você vai saber se aquele vai ser um bom marido ou uma boa esposa. E assim você vai conseguir construir uma família que é aqui que fica a espiritualidade que Jesus fala, né? Que Deus juntou, o homem não separa, que é o casamento das almas gêmeas. Todo mundo tem uma alma gêmea, muitos de nós temos, e nós temos é que procurar, né? Mas não com os olhos materiais do interesse, mas é procurar aquele amigo, aquela pessoa que está preocupada com a gente. Porque com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo, os problemas, o casamento, nós somos imperfeitos. Então, primeiro nós temos que pontuar no mundo em que nós estamos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de dificuldades. O casal vai se unir para ganhar força, para os dois juntos vencer os desafios do nosso mundo. Então são duas pessoas unidas, como Jesus falou, e uma só carne. Vão se unir o casal para vencer o mundo nosso, vencer as dificuldades, tudo que nós passamos aqui. Então, se nós entendermos assim, nós temos uma pessoa que vai nos ajudar. A gente não sabe o nosso futuro que Deus nos reserva, a doença que pode vir, não é? Porque ninguém sabe o que pode vir amanhã. E aí aquela pessoa que nós amamos, que é a nossa alma gêmea, vai cuidar de nós até o fim. Agora, se você casar por interesse, o primeiro problema que a pessoa tem, o outro já pula pela janela fora, né? Já abre a porta e vai embora. Então, gente, a gente vê os idosos aí, um senhorzinho ajudando a senhora, indo na feira, indo na missa, são as almas gêmeas que se encontraram, né? Então, a gente tem que começar, os jovens, e nós temos que pensar nisso, pensar em procurar o relacionamento daquela pessoa que realmente nos ama, aquele nosso amigo, não o casamento por interesse. Então, desse 33%, ou 1 em cada 3 brasileiros, provavelmente o que aconteceu foi o casamento por interesses. E aí o casamento por interesse vai acabar no divórcio. A espiritualidade nos fala, que a gente vai ver à frente, que é permitido o divórcio, é claro que é permitido o divórcio. Por quê? Porque duas pessoas que não se amam, brigando dentro de casa, se agredindo, isso daí vai gerar mais consequências, ainda tanto para os filhos quanto para a família. E que eles possam, e que os casais que se separam, que possam ter a grandeza de quando se separarem como amigos. Respeitar o período em que foram felizes, respeitar os filhos. Não é? Quantos casais que se separam e que separam numa briga, os filhos brigando, a esposa brigando com o marido. Então a gente não tem que respeitar as crianças, que são os que mais vão sofrer. São aqueles que vão chegar na escola e no dia dos pais não vai saber se o pai vai estar lá, porque a mãe não quer que o pai vá lá, ou que às vezes
a mãe, como hoje é permitido, a mãe não vai poder estar lá, não é? Então, quem sofre mais vão ser as crianças, a consequência vai ser talvez até para o resto da vida para as crianças. Então, os casais têm que ter a responsabilidade, porque se o nosso planeta tem que regenerar, se nós temos que trazer um mundo melhor para nós, o mundo melhor vai ser dentro da nossa família. A célula da mudança é dentro da nossa família. Então, nós temos que iluminar a nossa família. Então, se a minha família, a gente conseguir vibrar uma energia boa, a gente vai conseguir mudar aquele local que a gente está. Então, se todas as famílias viverem em harmonia, dentro das dificuldades, que o casamento vai ter as dificuldades. E a gente vai ter que viver em harmonia. Agora, as pessoas que não deu certo o primeiro casamento, que no segundo busque a pessoa que ama realmente, que vai respeitar a pessoa, vai respeitar os filhos, busque, tenha responsabilidade, né? Se não deu certo a primeira, às vezes a pessoa era jovem, não soube, né, escolher, mas depois, quando tiver mais maduro, que tenha serenidade, que escolha bem, que faça uma boa escolha, né, e que possa seguir sabendo que o casamento vai ser difícil, vão ter as dificuldades. E o casamento é para que um possa ajudar o outro, não é? Então, aí depois, nas perguntas dos livros espíritos, vai trazer toda essa compreensão que eu tive do estudo. Mas vocês podem estudar em casa. Busquem entender em casa, estudem o livro dos espíritos, a questão 934, 940. A gente vai ter que, cada um vai ter que fazer a sua reflexão, não é? Então, a 940, a falta de simpatia entre os seres de Deus não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, vossas leis, que são erradas, porque crees que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam. Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurai mais a satisfação do vosso orgulho, da vossa ambição, do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, neste caso, a consequência dos vossos preconceitos. Ou seja, aquele que busca no orgulho, na ambição, né, na parte material, vai sofrer todas as consequências que a gente vai ver, porque não vai ter amor. No primeiro desafio, no primeiro problema, um vai pular pela porta de fora e vai dar aquele todo problema, né, que a gente sabe que tem os processos de divórcio, que sofrem todo mundo, as crianças que sofrem, a família inteira, né? Então, aí depois, a pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Então, a pergunta é se isso é da lei natural. Jesus já falava, né? Que se o casamento é de almas, que é por amor, a união por amor é a união de Deus. Então, não se separa. E a espiritualidade afirma isso, né? 697, a resposta no Livro dos Espíritos. É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas o homem pode mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, a lei do divórcio, os homens alteram. Se a gente vai ver aqui que Kardec pondera, cada civilização vai ter sua lei do divórcio. Cada civilização vive num sistema, num costume. Então, cada país constitui suas leis. A lei do Brasil é diferente da dos Estados Unidos, é diferente do Canadá. Então, cada país regula para proteger quem? As famílias. Proteger quem? As crianças, que são aqueles que são os mais atingidos, não é? Então, cada país, de acordo com o homem, não evolui, porque se nós somos espíritos imperfeitos, casando com outro espírito imperfeito, nós vamos ter que tolerar, tem que ter a tolerância, porque o casamento feliz, esse casamento que não vai ter, vai ser o casamento de espírito puro. Quando que a gente vai casar? Com um espírito puro, o outro espírito puro vai casar junto. Só quando a gente tiver a última escala espiritual. E dizem que na escala espiritual de pureza não existe mais essa necessidade, né? Então, ou seja, nós no planeta nosso, no mundo de provas e expiações, nós vamos casar com pessoas imperfeitas. Pessoas que vão ter os defeitos, nós vamos ter os nossos defeitos. E aí é que nós, mesmo que nós casarmos
com a nossa alma gêmea, nós vamos ter os defeitos. Às vezes o marido vai ter um defeito, a esposa vai ter outro defeito. Não é porque são espíritos afins, são almas gêmeas, que não vai ter, às vezes, a desavença. Vai ter, mas aí nós temos que primeiro lembrar do amor, né? Do casamento que foi feito por amor. E aí a tolerância do casal, né? Aí, depois aqui, continua, né? Imutável, aí Kardec vem ponderando, né? Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. As condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde haja, com o tempo, sofrido as mudanças. Então, cada país tem a sua lei que regula a questão da união de casais e com o tempo muda. Do mesmo jeito que no Brasil, há 30 anos atrás era uma lei, hoje já está se atualizando e vai se atualizar mais, né? Então, Kardec pontuou isso, porque é a lei do homem, né? Daí resulta que esta face da lei civil, o que é legítimo num país e em cada época, é adultério no outro país e em outra época. Isto pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina e imutável, com todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Então, a única lei que vai reger a paz, na harmonia nos casais, é a lei de Deus, né? Então, vem Kardec confirmando aqui que a lei de Deus, que é a lei moral, que é a lei do amor. Então, no casamento que tem um amor, todos esses percalços a gente não vai passar. Então, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelo da alma, a fim de que a transmitisse a afeição mútua dos esposos, se lhes transmitissem aos filhos, e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidá-los deles e a fazê-los progredir. Então Deus quer que os 2 casais se amem e que transmitam esse amor para os filhos, porque os filhos vão ver os exemplos do pai e vão prosseguir, né? Seguindo os exemplos, né? E o amor de 2, né, para os filhos, não é para só a mãe ou só o pai amar o filho, mas o casal, né? Então, nas condições ordinárias, aí pergunta Kardec, né, pergunta para Kardec, nas condições comuns, as ordinárias, né, do casamento, a lei do amor é tida em consideração? Ou seja, na maioria dos casamentos que nós vimos no Brasil, que 1/3 ou um em cada 3 acontece a separação, existe a lei do amor? Então, nesse 1/3, a gente vai colocar aqui, Kardec responde, de modo nenhum. Não teve o amor, né? Não se leva em conta a afeição de 2 seres que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Ou seja, nos interesses materiais, o casamento não é feito pelo amor. Quando tudo vai pelo melhor consoante, esses interesses disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquionadas, disse que os esposos igualmente o são e muitos felizes e hão de ser. Então, Kardec fala que no casamento onde são muito ricos, né, que tem a questão do dinheiro envolvido, o interesse material, o casal acha que vai suprir o amor pelo dinheiro. Aí a gente é muito rico, a gente é feliz e com dinheiro a gente vai ser feliz, né? E não é isso que acontece, né? Porque o amor, o dinheiro vai trazer o conforto, né? Toda a segurança financeira, mas não vai ter o amor. E aí a gente já sabe o que vai resultar, né? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ele faz se contrariam, pode suprir a lei do amor. Se esta lei do amor não precisa a união, resultando frequentemente, separam-se por si mesmos os que forçam a se unirem. Ao dizer Deus não serei senão uma só carne,
O que Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como uma referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável do homem. Então, quando Jesus fala que o homem não pode separar o que Deus uniu, é a lei imutável de Deus, que é a lei do amor. Então, quando o homem se une no amor, ninguém consegue separar. Nem quando desencarna no mundo espiritual, as almas afins se encontram novamente e continuam a caminhada. Então, quando existe a lei do amor, as pessoas desencarnam, se unem. E quando não tem a lei do amor, desencarna, cada um vai para um lado. Um está numa vibração, o outro está na outra. No mundo espiritual não vão se encontrar, porque não estão na mesma sintonia, não estão na mesma vibração. Será então supérflua a lei civil em que deve se volver aos casamentos segundo a natureza? Então está perguntando da questão do casamento, né? da lei civil. Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família. Como eu disse para vocês, por que tem as leis do casamento? Por que o divórcio é permitido? Porque tem necessidade de proteger as famílias. Então a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família de acordo com as exigências da civilização. Por isto é útil e necessário mais variável. O homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Ou seja, o homem que não casa pelo amor, ele que está causando todo o problema, né? Todas as consequências que vai gerar na família e na sociedade, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento do laço de família? Então, a pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual que é as consequências da gente casar dessa forma, sem responsabilidade, né? Dos casais se conhecerem, rapidamente se casarem, gerarem filhos, e depois separam, os filhos vão, né, ficam nessa situação. Então, tem uma consequência para a sociedade, uma recrudescência do egoísmo. Ele fala que é o egoísmo do homem que gera, né? O matrimônio, esta venerável instituição, é a raiz de todas as nobres organizações que significam no planeta. Ou seja, o casamento é uma coisa sagrada, que o homem tem que preservar, a família, tem que preservar os filhos, né? Então, essa é uma coisa sagrada, né? Está no livro Levantar e Seguir, por Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel nos traz. Mais uma pergunta. Por que se considerar a paternidade como uma missão? Então, a paternidade é uma missão, eles perguntam, né? É uma missão para o pai e para a mãe, por quê? Não é fácil criar os filhos também. Então, muitos dos casamentos, às vezes, se dissolvem, porque os filhos começam a dar tanto problema, e aí o esposo joga a culpa na esposa, a esposa joga a culpa no esposo, e aí começa a gerar o problema, né? Mas isso daí, gente, o casal tem que se unir nesse momento para vencer os desafios, né? Porque criar os filhos também não é fácil. Então, é sem contradito uma missão, ou seja, a paternidade, os pais criar o filho é uma missão, né? É sem contradito uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então, Deus dá para o homem um filho para ele zelar. Se ele depois abandona o filho, separa o casamento, abandona, as consequências, depois vai ter que prestar consequência. Se o filho desviar do caminho, se o filho se perder na vida, a consequência é dos pais, ou é do pai que abandonou. E quando vai chegar no mundo espiritual, vai ter consequência? Vai ter que prestar conta? Vai ter que resgatar o problema, tem a lei de causa e efeito, vai. Então a gente tem que começar a entender a extensão da responsabilidade nossa, né? Às vezes a gente tem que ter a tolerância, às vezes a gente tem que aceitar os desafios, aceitar a dificuldade, fazer oração, não está dando certo, está brigando porque o filho está dando problema, vamos entrar em paz, vamos seguir, vamos pensar de novo, vamos refletir, vamos orar mais, vamos vir mais no centro, vamos buscar tomar um passo, fazer o atendimento fraterno, vamos ganhar energia para vencer o desafio.
Porque se separar e o filho desandar de vez, a consequência depois vai ser maior, não é? Então a gente tem que manter unido, né? Mas Deus está vendo também. Se o pai está fazendo tudo para o filho, a mãe está fazendo tudo para o filho, e o filho está no caminho errado, também a espiritualidade sabe que o pai fez de tudo, está fazendo de tudo para ajudar. E aí as consequências é do filho que não aceita o caminho, né? Também nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos se comunicam de jovens que desencarnam aí pelas drogas, pelos vícios, pelos acidentes de moto aí, como é que os jovens estão andando nas ruas com as motos, e vem desespero, porque os pais às vezes vêm, né, que já passou muito tempo, e os pais vêm aí, e os filhos entram em desespero, porque não escutaram o que os pais falaram. Então às vezes o pai vai lá, paga uma faculdade para o filho forma na faculdade. Foi difícil, quantos pais aí que passam um aperto para pagar a faculdade para o filho, e aí o filho vai e entra nas drogas, ou se não pega o carro e bate, se mata aí, e perde a oportunidade, e o pai e a mãe ficam naquela dificuldade do casamento, né? A bala é todo o casamento, né? Porque está ali naquela dificuldade para formar o filho, os dois se privando, e o filho lá, né, fazendo as coisas que não é devida, né? Também tem a consequência, e depois chega no mundo espiritual, as consequências é maior. Então, para os filhos também tem muita responsabilidade, tem que ajudar, né, ser um bom filho para facilitar o casamento, porque não é fácil também a paternidade. Então, a gente seguindo aqui no livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier. Aqui é um livro muito importante também para a gente ler, né? É um livro muito bom, que nos traz essa reflexão, né? O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual, a injúria ou a perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo os problemas kármicos de soluções muitas vezes muito difíceis, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então aqui esse livro é um livro muito importante ler também. São as pessoas aí que estão no casamento e vão se perdendo no casamento, vai para a libertinagem, né? vai se perdendo aí, vai gerar uma consequência muito grave, não é que entrar no mundo espiritual. Afeta o corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual começa a ter deformações, né? E a pessoa chega no mundo espiritual, esse livro relata muito casos aí, a pessoa vai chegar em situação difícil. Então, muito cuidado, porque o mundo aí fora tá difícil, né? Então, as pessoas têm que ter a cabeça no lugar, né? Os jovens, as moças, os moços, cabeça no lugar, olhar para a família. Porque depois que se perde, depois que entra para o caminho errado, as consequências vão ser graves no mundo espiritual. E esse livro vem retratando aqui as consequências do corpo espiritual. Mas a gente nem vai ter tempo de relatar aqui as dificuldades que vai passar o espírito quando desencarna nas regiões umbralinas. Então, aquele que traiu, cometeu adultério, que se comprometeu com 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, não sei, né? Vai se perdendo, separa e continua na libertinagem, né? Quando entra no mundo espiritual, as consequências é grave, né? Vai ficar muito tempo aí tendo né, sendo recuperado aí, quando é resgatado, que às vezes demora séculos e séculos aí nas regiões de sofrimento para ser resgatado, né? Então a gente vê aí que a situação é grave, né? Então, gente, é um texto muito grande aqui. O tempo já está se esgotando. Eu recomendo para vocês estudarem. Eu estudei um pouco, é um tempo que eu tenho que estudar muito também. E eu recomendo para vocês, estudem, vejam o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam esse livro que eu comentei para vocês. Tem um outro livro aqui, Na Era do Espírito, por Francisco Cândido Xavier, que eu vou fazer a leitura aqui, que quando dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas,
passa a responder de maneira profunda os impositivos de causa e efeito dos quais não podem efetivamente escapar. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menospreze, busca uma ilha de silêncio a fim de pensar. Então, essa última parte que eu queria falar para vocês é que se alguém que está assistindo a palestra e está com o casamento em dificuldade, pensando no divórcio, pensa, reflita, não é? Vamos entender, né, tudo que está acontecendo, vamos dar um passo atrás, respirar, porque a gente viu as consequências que tem do divórcio, da família, tudo, né? E também a gente sabe que quando a situação está insuportável, né, quando já parte para agressão verbal, às vezes agressão física, é uma questão essencial as famílias assumirem que não deu certo, né? E se separar numa boa, na amizade, né? Que possam respeitar os filhos, mais importante, né? De quando o casamento não deu certo, a escolha não deu certo, é os dois, né? Se aceitarem que não deu certo e respeitar os filhos, que é o mais importante, respeitar as crianças, né? Que tanto precisam do amparo, tanto do pai quanto da mãe, que depois eles vão precisar. Mas que todos nós possamos pensar no casamento, que é o que Jesus falou para nós, que é o casamento de Deus, né? Que os jovens que estão assistindo, aqueles que estão noivos, pensando em casar, né? Que possam pensar no casamento de Deus, né? Aqueles que já se separaram, que estão buscando um novo relacionamento, que comecem a procurar aquele casamento do amor de verdade, né? O casamento de Deus, que vocês possam ser felizes pensando em Deus, o casamento do amor, aonde um tolera o outro, aonde um vai ajudar o outro na dificuldade, na doença, né? Aquele casamento de amigos, né? Então, que todos nós agora, nesse momento de encerramento, vamos fazer uma oração de encerramento do nosso estudo dessa noite de hoje. Então, que nós possamos, os amigos em casa, sentir a presença dos benfeitores amigos, os nossos amigos que estão nos ajudando, levando a paz aos lares, aos filhos, às famílias, que todos nós possamos vibrar com Jesus. No momento difícil da nossa caminhada, que nós possamos nos harmonizar e pensar em Deus, em Jesus, pedir a Deus a espiritualidade para nos amparar, que todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um amigo para nos ajudar, basta que nós estendemos a mão para o alto e pedimos a ajuda, que a ajuda sempre virá. A prece de Cáritas: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.